Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou apresentar aqui para vocês o projeto, tá, da sala. Eu fiz duas opções para vocês com algumas modificações. E aí, em cima disso, a gente vai ir trabalhando, tá, no projeto de vocês. A gente pode fazer alterações, posso fazer outras opções, testar mais possibilidades, tá? Mas, em cima das referências que a Camila acabou me passando, o projeto de vocês, ele vai entrar muito no estilo contemporâneo, tá? Então, por isso que foram essas as minhas escolhas para a sala de vocês. E em cima disso a gente pode ir trabalhando outras ideias, tá? Então, assim, ficam à vontade depois para me passar um feedback do que vocês gostariam de alterar, tá? Então, vou estar passando aqui as imagens. Então, aqui na parte da sala de vocês, a gente tem o tapete, né, que é existente, e aí os outros elementos, como a porta, a parte do móvel, a cor do piso. Então, todos esses elementos, eles foram importantes para mim construir o restante também, tá? Então, assim, no painel lá da sala, eu acabei colocando um elemento mais escuro, um tomzinho de marrom, tá? Um amadeirado. E coloquei uma iluminação indireta também nessa lateral para a gente ter um toque, né? Diferente também nesse painel de vocês. A Camila tinha me comentado uma vez que não gostava muito da textura da parede da sala, né? Então, para a gente não entrar com reforma, sujeira e tudo mais, eu penso melhor que seria a gente colocar um painel em MDF. Por isso que a parede ficou 100% coberta, tá? Para a gente tentar tampar esse detalhe da parede, tá? Então, por isso que eu também trouxe esses elementos. Então, assim, no painel da TV ali a gente teria duas divisórias, né? Um pouquinho ali em cima da porta, depois a gente teria esse outro recorte pelo tamanho das chapas de MDF. Então, por conta disso, tá? E aí eu vou explicando alguns outros detalhes para vocês. Ali na lateral do sofá, eu coloquei uma mesinha lateral e acabei tirando então a mesinha de centro de vocês, né? Em vez da gente colocar outra opção de mesinha de centro, eu acabei deixando essa. Por quê? Porque a sala de vocês ela não é tão grande assim. E quando a gente pensa que a gente vai puxar esse sofá, né? Tipo, para ele ficar aquele sofá mais confortável, né? Que a gente consiga deitar no sofá, sempre tem a questão de levar a mesinha para algum canto, né? Então, para não ter esse problema, acabei colocando uma mesinha lateral que serve de apoio para vocês, né? E quando for necessário ter ele no meio da sala, vocês conseguem colocar essa mesinha ali no meio, que ela fica mais leve, tá? E essa mesinha eu trouxe ele também no tom amadeirado, que ele combina então com o amadeirado do painel que eu propus, e ele tem detalhes metálicos pretos, porque ele vai combinar com o tom da porta de vocês, tá? E aí, no sofá, eu coloquei uma opção de marãozinho mais claro, né? É um tipo um linho mais clarinho. Mas a gente pode colocar também um mais escuro se vocês querem, porque eu entendo também que no Paraguai tem a questão da poeira, né? Então, assim, eu coloquei já um tom que não é tão claro, mas a gente pode escurecer um pouquinho mais. Mas eu queria ver o que vocês acham, porque no estilo contemporâneo, a gente acaba utilizando muito mais sofás mais claros do que escuros. Às vezes, quando a gente usa o escuro, é normalmente com cores. Então, tipo assim, um azul marinho, cores mais fortes, né? Então, eu acabei colocando ele num tom mais neutro, no marãozinho mais claro. E aí, as almofadas também acompanham essas cores, não muito chamativas. Caso quiserem, a gente pode trabalhar também com mais cores. E aí, na lateral do sofá, também coloquei um abajur de piso. Então, ele é uma luminária de piso para trazer um pouquinho mais de aconchego. Como também a sala de vocês só tem um ponto central no teto de iluminação, querendo ou não, ele acaba sendo pouca luz para a sala de vocês, né? Então, eu acabei trazendo elementos ali com iluminação. Na cristaleira também a gente teria iluminação. E depois a gente tem ali também atrás, perto do sofá, que vocês vão ver, um quadro, né? Então, no lugar do espelho que hoje vocês têm, a gente colocaria um quadro. E ele também trabalha essas cores, em tons mais marrons, um pouquinho alaranjados. Ele então vai trabalhando essa paleta de cor, tá? Na decoração da estante de vocês, vocês vão ver que eu também trabalhei meio que essa paleta de cor. Então, a gente tem o tom nude, a gente tem o tom preto
Por que o preto novamente? Para combinar com a porta. Porque senão a gente fica com um elemento muito escuro num canto da nossa sala. Então, a gente trouxe outros elementos pretos, como toques, apenas para a gente poder fazer uma unidade nessas informações, né? Então, a gente tem a TV, que quando está desligada fica preta, a gente tem a parte ali do freezer do vinho, né? Também que é preto. Então, tem outros detalhezinhos que eu fui acrescentando na cor preta, tá? E vou estar passando aqui para vocês darem outra olhada. Então, aqui na mesa a gente pode trabalhar com esculturas. Aqui justo foi 2 passarinhos que eu coloquei. Dá para colocar uma vela, se for a ideia de colocar decorações, né? Mas é para ser itens mais fáceis de vocês tirar quando vocês precisarem utilizar a mesa para outras coisas, né? E como eu comentei, no painel da TV não enchi de várias coisas, uma para facilitar a limpeza, que a Camila falou que também tem a vida corrida, não dá para tempo para ficar tirando muita sujeira, né? Então eu coloquei ali elementos mais fáceis de limpar e poucos, tá? Então isso aí também é uma característica que a gente chama então que ele vai trazer um pouco do minimalismo, porque são poucos itens, né? O minimalista, ele utiliza desses poucos itens também, né? E aí, aqui a gente tem a parte da nossa cristaleira, né? Eu coloquei novamente um nicho aberto, um único nicho aberto, e trouxe ele no tom amadeirado para trazer um pouco de destaque. O restante ficou mais claro. Dentro das cristaleira, na lateral interna, tá amadeirado também. E o fundo e as prateleiras são MDF clarinho, tá? As portas seriam de vidros, né, com a lateral no perfil metálico, mas também podemos fazer MDF na cor, tá? E outro detalhe que eu ia comentar com vocês. Assim, eu deixei só o nicho aberto das bebidas, uma para trazer um pouco de liberdade para as visitas de vocês pegarem. Muitas vezes, quando a gente deixa tudo fechado, a visita fica com um pouquinho de medo de pegar, né? Então, isso traz um pouquinho de liberdade para as visitas. Então, eu acabei deixando só desse jeito. As gavetas embaixo, as 3 últimas gavetas, seriam para a gente colocar os vinhos deitado dentro. E a gaveta de cima seria para colocar, tipo, acessórios, né? Um abridor de vinho, para guardar alguma outra coisa que vocês precisam, que seja pequenininha e que talvez não fique tão bonito na prateleira. Então, a gente tem uma gaveta extra ali para guardar alguma coisinha, tá? E ali também vocês conseguem ver no espelho como que vai ficar esse ambiente refletido, né? O que é que esse espelho vai estar refletindo, né? Então, para vocês terem uma noção também. Aqui só mais uma imagem mais de perto, aqui outros detalhes. E nessa parte do sofá, vocês vão ver que eu coloquei a cortina como se fosse um L. Então, ela abraça toda essa área da nossa sala. Então, ele ajuda a dar uma setorizada e ele abraça todo esse ambiente. Então, assim, ele vai dar a impressão de um pouquinho maior a sala, mas é só impressão. Então, assim, só para comentar com vocês, né, desse detalhe, porque depois na segunda opção vocês vão conseguir ver um comparativo do ambiente, tá? Aqui só mais outros detalhes, né, de como que ficaria cada cantinho. Aqui a parte da cortina novamente, né, em L. E aqui, então, vamos para a segunda opção. Na parte do painel da TV, a única coisa que eu fiz, porque nessa outra opção aqui, até acho que esqueci de comentar. Aqui. Eu coloquei o detalhe amadeirado com uma iluminação lateral, né? Só que aqui atrás da porta, a gente pode colocar um crucifixo, a gente pode colocar talvez um terço pendurado, ou até mesmo a gente pode colocar esculturas de parede. Existe escultura de parede para comprar pronta, dá para mandar fazer. Algum item que seja uma escultura em vez de um quadro, tá? Então, ali seria só uma sugestão. E nessa segunda opção, eu acabei não colocando, tá? Nenhuma escultura, ele acabou ficando liso, só para vocês verem como que ficaria, tá? E aqui também vocês vão conseguir ver. E a parte da cristaleira, eu acabei deixando ela amadeirada, né? Então, ela também dá um peso maior nesse outro canto. E no corredor, eu acabei colocando, então, um quadro com uma paisagem, né? Com a ideia como se fosse uma vista, né? Tipo uma janela que você enxerga para fora. E perto do sofá, onde vocês já têm hoje em dia um espelho, eu coloquei o espelho novamente, tá? Só que agora é um espelho que a gente tem
praticamente do teto ao piso, né? Então, ali só para vocês verem como que tá ficando. Então, painel novamente de frente, decoração não mudei nada, porque a gente não tem muito como alterar. Depois, também quando for comprar, a gente pode ir vendo, né, a decoração que mais se adequa, mas o que a gente mais se prende, né, na decoração talvez é a paleta de cores, né, que ela vai se repetindo. Aqui para vocês verem também o corredor como ficaria com o quadro. E aqui a cristaleira amadeirada. Aqui novamente a cristaleira amadeirada e o quadro. E aí vocês veem que embaixo o nicho, toda essa parte das gavetas ficou no clarinho. E na parte de cima, o nosso móvel ficou totalmente escuro, apenas as prateleiras no tomzinho claro, tá? E aqui na sala vocês vão ver já que a cortina ela só fica onde tá a janela, mais ou menos como vocês têm hoje, tá? E o quadro ele foi ali atrás do sofá. Pelo fato da gente ter a cortina, né, mais pequena, ele dá a impressão de uma sala um pouquinho mais curta, porque ele setoriza. Então, por esse fato, eu acabei colocando o espelho maior perto do sofá, para ele trazer essa amplitude que a gente precisa, tá? Então, para não deixar a sala de vocês com impressão de pequena, eu acabei trazendo o espelho para essa lateral aqui também. E aí eu coloquei uma prateleira em cima para a gente ter umas plantinhas a mais. Embaixo eu fiz uma prateleira curva também para a gente colocar adornos. Aqui eu coloquei justo uma bíblia, né? Mas pode ser outros itens também que a gente pode ir pensando juntos. E aqui também para vocês verem como que fica a questão de reflexo. O que que aqui esse espelho vai estar refletindo para ver se agrada a vocês, o que que vamos encontrar no reflexo também. E aqui seria só uma visão geral da sala, só que aqui com outra poltrona, tá? Mas eu vou mudar aqui para vocês verem as duas opções de poltronas que eu pensei a princípio para vocês. Aqui seria uma poltrona, ela é mais pequenininha, ela vai ter detalhes amadeirados também. Aqui eu trouxe a coerina também, só que daí ele tem um detalhezinho para colocar o pé, seria uma sugestão. E o outro é uma poltrona um pouquinho mais pesada, ela tem um pé um pouquinho retrô, né? Esses pé meio palito, mas ele não chega a ser bem palito, tá? Ele é um pouquinho, ele não é tão roliço, né? Redondinho, que é o estilo mais retrô. Ele tem um pezinho um pouquinho mais quadradinho. E ela tem um tamanho assim um pouquinho que parece que preenche mais, né? Então, para vocês verem as duas opções, para ver o que vocês gostam mais. E que vocês também conseguem ver a parte da cortina atrás. E agora eu vou trazer os dois comparativos, um ao lado do outro, para facilitar vocês, tá? Então, aqui a gente tem tanto as duas poltronas, como elas se comportam no espaço, como também as duas cristaleiras, como fica o espelho e o quadro no corredor, e o painel, né? Como que fica o painel. Ah, outra questão, na sala, opção número 2, eu coloquei 3 pontos de luz, então por isso que ela parece um pouquinho mais diferente, tá? Porque daí talvez a gente pudesse trazer alguns pontos a mais para iluminar o ambiente de vocês. Aqui o canto também, como ficaria com o quadro, como que fica com o espelho. Qual dos dois vocês preferem, né? Aqui também, painel com um detalhe meio decorativo e o outro painel mais liso. Como que fica com o espelho no corredor, como que ficaria com o quadro. Aqui, novamente, o quadro e o espelho. As duas cristaleiras, né? Clara e mais escurinha. Aqui, novamente, só para vocês verem o comparativo. E aqui, por último, também, como que fica com a cortina inteiriça, como que fica com a cortina cortada, né? Menorzinha. E seria isso, pessoal. Fico no aguardo do que vocês acharam da sala, o que vocês gostariam que eu alterasse, se gostaram ou não gostaram, o que a gente pode ir trabalhando em cima da sala de vocês, tá? Fico no aguardo, então. Obrigada!